É, vocês lembram que na aula passada eu mandei uma lista de exercícios, a gente tinha combinado aí de vocês resolverem os exercícios para a gente fazer uma correção comentada aqui na aula de hoje, tanto os exercícios de filosofia quanto os de sociologia. Vocês fizeram? Vocês conseguiram fazer? Pode falar, gente, sem problemas. Mesmo que não conseguiu fazer, não tem problema nenhum, não. É só dizer, só para eu saber que caminho que eu vou seguir aqui. Nathalie conseguiu. Sim, Ria também. Ok. As outras pessoas não conseguiram? Ok. Nós vamos fazer o seguinte, então. Eu vou dar uma misturada aqui, que tem 2 pessoas que fizeram, as outras não fizeram. Então, vamos fazer uma mistura aqui. Eu queria falar um pouquinho sobre o Aristóteles para começar, porque ficou faltando, né, ele na aula passada, lá que o conteúdo foi bem comprido e bem denso. E então a gente pode ir depois intercalando aí, eu coloco alguns outros exercícios para o pessoal fazer, e aí a gente também faz uma correção aí do que foi feito, e aí eu vou dividir aí com a Mariana também, a Mariana vai pegar a parte aí de sociologia, tudo bem? Se alguém ficar com dúvida de Aristóteles, me manda um e-mail, me manda um WhatsApp, que eu tiro as dúvidas, tá? Não tem problema nenhum, não. Eu vou compartilhar só um trechinho do slide aqui, só para mostrar um ponto mais principal aí do Aristóteles. E aí eu vou para o exercício, tá? Olha só, a gente falou, né, na aula sobre as teorias do conhecimento, e a gente viu um pouco do Sócrates, vimos o Platão, né? O Aristóteles, para fazer um apanhado geral dele, né, ele é conhecido como Aristóteles de Estagira, é a cidade-estado onde ele nasceu, que era uma colônia grega, né? Depois ele se muda e acaba falecendo, né? Passa o resto da sua vida lá, parte em Atenas, parte na Macedônia, depois ele retorna e acaba falecendo em Atenas, tá? Ele não era considerado cidadão ateniense, né? Era considerado do grupo social dos metecos, que eram considerados estrangeiros, então isso significa que ele não tinha participação política nenhuma nas decisões da cidade-estado. Tá? Ele foi discípulo de Platão, e ele acaba fundando a sua própria escola, depois que ficou conhecida como Liceu. O Aristóteles, ele vai navegar aí em diversas áreas do conhecimento. Ele também vai buscar um sistema filosófico de explicação de origem, né, de conhecimento de todas as coisas, só que ele rompe com o Platão, com aquela dualidade de mundo das ideias e mundo sensível, mundo material. Temos várias obras do Aristóteles que chegaram até nós nos dias de hoje, né? Entre elas, o livro Ética a Nicômaco, né? Nicômaco era o pai do Aristóteles, poesia, política, categorias, primeiros analíticos, segundos analíticos, e uma das mais estudadas, que é um livro que chama A Metafísica. E dentro dessas obras ele vai falar de ética, vai falar de estética, vai falar de política, vai falar de epistemologia, e vai dar início à lógica, né? A lógica clássica, aí vem do Aristóteles. E ele também acaba fazendo alguns estudos na área de biologia e de zoologia também, tá? Então ele navegou por todos esses campos. Ele dizia que o ser humano começa a... Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Que o ser humano começa a filosofar pelo espanto, né? Então, olha as coisas, tem uma curiosidade, e é a partir daí dessa curiosidade que o ser humano começa a filosofar. Onde ele vai ter a diferença, né? O que ele rompe com o Platão?
como a gente conversou lá na outra aula, eles sempre estão tentando discutir a ideia de onde vem o conhecimento, como que o ser humano produz o conhecimento, e sempre a questão da origem das coisas, né? E aí coisas, tudo que vocês puderem imaginar. E sempre vem num ponto aí de tentar resolver a questão colocada lá, né, nos pré-socráticos, entre Parmênides e Heráclito. Se as coisas têm uma essência imutável, ou se as coisas se modificam toda sempre, né? Se não tem nada estático. E aí, pensando nisso, e como discípulo de Platão, ele vai traçar uma outra teoria, que vai romper com essa dualidade. Né? Para o Aristóteles, só existe apenas um mundo. Né? Não tem essa ideia de mundo ideal e mundo sensível. E todas as coisas, né, elas possuem uma substância original, né, que é a sua essência. E mesmo que parte das coisas se modifiquem ao longo do tempo, porque nós temos a percepção do tempo e do espaço, ainda assim tem uma parte dessa substância, né, que vai ficar do jeito que ela é. Por exemplo, imagina uma laranja. Né? Essa laranja está lá, a fruta, se você não consumir, deixar ela, né, continuar lá amadurecendo, ela vai até apodrecer. Então, ela vai ficar enrugada, ela vai ficar azeda, vai ficar aquele gosto de passado, mas ainda assim é uma laranja. Né? Então, não tem a diferença do que o Platão colocava, que a aparência nos engana. Não, a aparência se modifica, mas existe uma essência, e nem por isso essas coisas são irreais, pelo contrário, né? Tanto essa essência, né, chamada aí de substância, quanto a transformação é real. Então, para Aristóteles, só tem um mundo chamado mundo, né, que é o mundo sensível. E para perceber esse mundo sensível, a gente precisa dos nossos sentidos, né? E, junto com os nossos sentidos, a nossa capacidade de raciocinar, né? Ou seja, o que a filosofia chama de razão. Sem isso, não há como produzir um conhecimento, segundo o Aristóteles. E aí, normalmente, gente, quando cai alguma questão de epistemologia aí do Aristóteles, sempre caem essas duas teorias, que chama a teoria das quatro causas e a teoria do ato e potência, que é como ele vai resolver, né, essa explicação do movimento e da transformação. Então, primeiro, ele entende que para tudo, né, tudo que existe por uma causa, né? Tudo tem uma origem em alguma coisa. E para ele existem são quatro causas de todas as coisas. O que ele chama de causa formal, causa material, causa eficiente e causa final. Causa formal é a essência, é aquilo que faz a coisa ser como ela é, né? A coisa material é a matéria, né, do que ela é feita. A causa eficiente é o que vai colocar em movimento, porque tudo vai se transformar. E a causa final é final no sentido de finalidade, do objetivo daquela coisa existir. E aí existem o que a gente chama de causas imanentes, que é aquelas que são dadas pela natureza, né? Então, por exemplo, qual é a causa final de uma árvore, né? É ser a árvore adulta, né? Se for uma árvore frutífera que dê os frutos, né? Ou então algo que a gente pode determinar a finalidade dela, por exemplo, uma mesa, né? Qual é a finalidade de uma mesa? Então, para eu apoiar, né? Enfim. Então, finalidade no seu fim de existir. É por conta dessa causa final que se diz que a filosofia de Aristóteles ela é teleológica, ou seja, ela sempre pensa num fim, né? Então, se a gente pegar essas causas aí e pensar, por exemplo, numa estátua, né? Então, pego lá uma estátua de Poseidon grega, já que a gente está falando dos gregos. Qual é a causa formal dela? É a forma dela, é uma estátua, é Poseidon, certo? Causa material, aí a gente avalia, ela é feita de bronze, ela é feita de mármore, né? Ela é feita de madeira, qual é a matéria, né? Qual é o material dela? A causa eficiente, ou seja, que transformou essa matéria na forma. No caso aí, um escultor, né?
E a causa final dela é um ornamento, é um símbolo de memória, é um símbolo religioso. Tá? Então, para vocês terem uma ideia do que ele fala. A teoria do ato e potência é a teoria que vai resolver o problema entre Parmênides e Heráclito, ou seja, tem movimento ou não tem movimento. Para o Aristóteles tem as duas coisas. Todas as coisas, elas existem sempre em ato e potência. Pense em ato como atualizado, né? Então, por exemplo, eu tenho uma semente de, sei lá, melancia. Essa semente, ela existe em ato, ou seja, naquele momento presente ela é uma semente, mas dentro dela ela tem a potência de vir a ser uma melancia, né? Quando ela tiver já passado por todas as etapas. Ou seja, em ato, ela vai receber as causas, a causa eficiente, e vai chegar na sua finalidade. Tá? Então, assim como a gente pode pensar, por exemplo, num bebê, né? Um bebê, ele existe em ato, mas ele potencialmente pode se tornar um adulto, dependendo aí de outras causas, e normalmente são até causas externas, tá? Tudo bem isso? Sim. Essas são as duas principais teorias aí do Aristóteles, do sistema filosófico dele, tá? Eu estou aqui com uma lista de exercícios. Tem aqueles primeiros 6 exercícios, que foi o que eu mandei para vocês, né? Como tem bastante gente que não fez, eu pensei a gente resolver pelo menos um exercício que ninguém resolveu ainda, e aí a gente corrige e corrigem os outros também. Eu também vou disponibilizar essa lista aí que eu fiz comentários da resolução dos exercícios. Vamos tentar resolver um? Tá dando para ver bem? Precisa ampliar mais? Dá para ver sempre. Dá? É que aqui vai cortar um pouco. Não, sim, tá bom. Pode, do jeito que tava. Dava Tá. para ler. Então, ó, vou dar aí tempo de vestibular, certo? 3 minutos por exercício. Para vocês irem também pegando o ritmo. Tentem resolver esse exercício aqui sobre o Aristóteles. Eu vou fechar meu microfone para não dar barulho externo, desculpa. Pronto.
Eu acho que é B, eu não tenho certeza. Ó, deu 3 minutos. B, quem que falou B? Que eu estava com a tela compartilhando, não vi. Quem falou B de bola? Eu. A Flora, ok. Quem mais, gente? O que vocês acham? O que vocês encontraram aí? Está ali entre a D e a E. Olha só, esse exercício ele tem uma coisa que às vezes a gente pode ler e estar preocupado com o texto, que às vezes é um texto mais truncado, e a gente acaba confundindo quando a gente vê aqui, né? Assinale a alternativa que não corresponde à concepção aristotélica, né? A alternativa correta é a D de dado, né? Por quê? Olha só, ele coloca aqui, o modo de vida torna o homem bom, relaciona-se exclusivamente com a realização de ações determinadas por suas paixões e desejos, né? Aqui ele coloca no texto, ó, a função própria do homem é um certo modo de vida, e este é constituído de uma atividade ou de ações da alma que pressupõe o uso da razão. Então, todas as outras estão corretas. O Aristóteles entende, só para complementar, nos exercícios do Aristóteles eu vou complementando o assunto sobre ele. Uma das finalidades do ser humano, para o Aristóteles, é a felicidade, né? Mas é a felicidade como última coisa. E o Aristóteles entende a felicidade como um bem. Então, e um bem através do uso da razão, né? Não é só seguir todas as minhas vontades e os meus desejos até eu ficar feliz. Não, eu tenho que avaliar se essas minhas vontades e esses desejos racionalmente vão realmente trazer felicidade para mim e para aqueles que estão ao meu entorno, ao meu redor, porque a vida é social. O Aristóteles é um dos filósofos que diz que o ser humano vive em sociedade por natureza, tá? Então, aqui, ó, é a alternativa D, certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Pode perguntar. Ok, essa foi fácil, ótimo. Vou colocar uma outra aqui. Mais uma do Aristóteles. Opa, só que não vale que vocês olharem a resposta. Pronto. Mas essa aqui, da Federal de Berlândia. Essa é fácil também. Ah, eu vou fechar meu microfone, eu esqueço. Desculpa, gente.
Fabrício no chat diz que acha que é B. Paula acha que é D, de dado. Vou voltar aqui. Então, ó, B e D. Vamos lá. Olha só. Ato e potência. Gente, toda vez que falar do ato e potência, pensa no nosso celular, ato de atualizar, né? A gente precisa atualizar os aplicativos, certo? Então, ele precisa, quando você atualiza, ele está naquele momento. Ele deixou de ser uma coisa e passou a ser essa coisa atual. Tentem pensar nisso, que isso vai ajudar vocês. A resposta correta é a D de dado. A potência é o que a matéria virá a ser, o devir, ou seja, o bebê, ele pode vir a ser um adulto, né? Se ele crescer saudável, se ele tiver toda a assistência externa necessária, ele pode vir a ser um adulto. Em ato, ele é um bebê, mas ele pode vir a ser, ou seja, ele tem um potencial de se tornar um adulto. Então, ó, a potência é o que a matéria virá a ser, seu devir. O princípio do movimento. Ato é aquilo que ela está, né, que ela é no presente. Como a semente, por exemplo, em ato, né, atual, ela é a semente. Mas ela tem a potência dentro dela, né, se tiver a causa eficiente, a causa que dá o movimento, ela pode se tornar lá a melancia, certo? Então, aqui é a D de dado. A outra resposta foi a B, né, que colocaram, que alguém falou aqui a B. Olha por que não é a B. A potência é o momento presente, atual da matéria. Está invertido na B. Ó, ato é o poder, é o que vira a ser ou vira a fazer. Está invertido aqui, tá? Todas elas dizem respeito tanto às matérias quanto às substâncias. Vou colocar um outro aqui sobre Platão, e aí eu vou pegar alguns já para fazer a correção também. Eu vou descompartilhar só para vocês não verem a resposta antes de olhar o exercício. Deixa eu só acertar ele na página aqui. Então, vou pegar um de Enem aqui. Vamos pegar um exercício de Enem. Aquele exercício 1 da lista. Tá aqui, o Enem de 2014. Ai.
Nathalie no chat perguntou se é a B. Quem colocou outra? Alguém colocou alguma outra? Olha só, é um exercício que vai falar justamente sobre a visão dos dois mundos do Platão, né? Esse quadro que eu tinha falado para vocês na aula é um quadro do Rafael Sanzio, né, que mostra aí o Platão apontando para cima. E o Platão entendia que existem dois mundos, né? O mundo das ideias, o campo do ideal, né, que é perfeito, imutável, né, e inato. E o mundo físico, né, o mundo sensível, sensível por causa dos sentidos, que a gente percebe pelos sentidos, só que para o Platão, os sentidos nos enganam, nem sempre que a gente vê é realmente aquilo, né, ou que a gente escuta, ou enfim. E aí a alternativa correta é a B, por quê? O conhecimento verdadeiro para o Platão, ele está nesse mundo das ideias, e é uma realidade inteligível, ou seja, que ela só é reconhecida, né, você só se chega nela através do uso da razão e das suas ideias. Os sentidos vão te atrapalhar. E o método dialético, que lembrando, para o Platão, a ideia de dialética é uma ideia de troca de ideias, que é diferente aí da concepção dialética depois dos finais, né, final da Idade Moderna e dos contemporâneos do XIX, como Hegel, Marx, vão entender a dialética de uma outra maneira. Tá? Então, é a B, realidade inteligível por meio do método dialético. Tá? Só uma coisinha, toda vez que vocês verem isso, ó, suspensão do juízo, significa que eles estão falando o seguinte, não dá para pensar, não dá para conhecer, então desencana, suspende o juízo, certo? Então, olha só, a suspensão do juízo como reveladora da verdade. Não tem sentido, né? Então, deixa de pensar que aí é verdade. Não tem muito sentido, tá? Então, é a B, mundo inteligível, né? O mundo que você conhece aí através da racionalidade. Tá? Alguém ficou em dúvida com algum outro item dessa? A D, alguém colocou a D, né? A Paula. Paula, a D, ó, ordem intrínseca do mundo por meio da sensibilidade, né? Essa sensibilidade é falar dos nossos sentidos, tato, olfato, paladar, visão. Então, isso para o Platão é o que nos engana, por isso que não dá para ser essa alternativa, tá? Vamos mais uma de Enem? Mais uma de Enem, aí a gente vai para sociologia, tá, Mari? Para dar o tempo aí.
E aí? Nathalie colocou D. Quem mais? Outras respostas? Olha só, na primeira lista que eu mandei para vocês, essas frases aqui não estavam grifadas. Eu grifei para poder comentar o exercício. Olha só, é um exercício do Enem que ele é um exercício interpretativo, dá para você interpretar ele, né, mesmo que você não conheça tanto sobre Platão, mas se você tiver um conhecimento sobre Platão, você vai resolver essa questão muito mais rápido. Então, ele pergunta, né, o texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação? Ou seja, onde é que está a verdade, né? Na razão ou na sensação? Porque ele coloca aqui, olha aqui no texto. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto do conhecimento, ou seja, tudo aquilo que eu quiser conhecer, é um objeto de razão e não de sensação. Tá? Então, estabelecer uma relação entre objeto racional e objeto sensível ou material, que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Então, que privilegia o racional em detrimento dos sentidos. Né? Então, a alternativa correta é a D de dado, ó, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação, não. Tá? Dos outros exercícios de filosofia, antes de eu passar para a Mari, alguém tem alguma dúvida em algum específico aí que resolveu e ficou com dúvida? De qualquer jeito, eu vou soltar essa lista já hoje com um gabarito. Ó, eu fiz alguns comentários em cor diferente aqui, em todos os exercícios para vocês. Tem algum específico aqui de filosofia que vocês querem comentar? Quer que eu pegue? Não? Ok, gente. Então, olha só, a Mari vai fazer a parte dos exercícios de sociologia. E se tiver dúvida ainda, resolvendo os outros, eu vou, como falei, vou soltar essa lista. Tem mais uns outros exercícios a mais nessa lista, porque eu fiz uma lista B aí, dá para resolver também. E se tiver dúvida, me chamem, pode mandar e-mail, pode chamar no WhatsApp, tá bom? Ó, um beijo grande para vocês. Tudo seu, Mari. Obrigada, Pri. Oi, gente, boa noite de novo. A gente vai ver aqui agora um pouco sobre os exercícios de sociologia. Né? Eu selecionei aqui 5 exercícios para aquela aula, para a primeira aula que vocês tiveram, que era sobre positivismo, sobre Comte, enfim, aquela aula que foi mais inaugural sobre o que é a sociologia, o que as primeiras pessoas que estavam pensando em sociologia produziram, e depois mais 5 exercícios extras, além daqueles que estavam no PowerPoint na segunda aula. Eu não sei se alguém fez, mas, enfim, se alguém tiver feito, tiver ficado com alguma dúvida em algum exercício, pode falar aqui ou me chamar depois, enfim, que você se sentir mais confortável. E, para além disso, selecionei também mais 5 exercícios para essa aula, que é por onde eu vou começar. Eu vou me dedicar mais aos exercícios extras, porque, enfim, eu selecionei, eu já tinha pensado aqui em começar pelos extras, mas não tem problema nenhum. Vocês, enfim, falarem que quiserem que resolva um exercício da lista que já existia, mas de qualquer forma também vou soltar no grupo essas 2 listas, enfim, para caso não dê tempo da gente resolver algo aqui, a gente faça, vocês consigam fazer aí na casa de vocês, e enfim, qualquer dúvida pode me chamar. Eu vou apresentar aqui minha tela. Não sei se está indo. Tá, vocês estão vendo o exercício? Tá sim, Mari. Dá para ver sim. Tá, beleza. É um exercício da Universidade Federal de Uberlândia. Eu gosto muito dessa faculdade, ela é uma faculdade muito legal. Então, para quem, enfim, estiver topando aí sair do estado, enfim, ir para outra cidade, eu acho que é uma opção muito legal, muito boa. E eles, além do Enem, eles têm um vestibular próprio, né? Eu tirei essa questão de 2013,
E por mais que seja uma questão de um conteúdo mais puro, eu achei legal a gente começar com ela, para que, enfim, a gente consiga dar aí uma revisada nos principais autores, assim, que a gente estudou na aula 2, né, Marx, Weber e Durkheim. E eu acho que eu vou dar um tempinho também para vocês responderem, uns 3 minutos, 6h45, ela é bem rapidinha, então quem for terminando, coloca aqui no chat pra gente, enfim, para eu ir vendo também a velocidade que vocês estão indo, tá? Eu vou dar um tempinho aí para vocês lerem sozinhos, depois a gente lê junto. Bom, vamos ler aqui a questão juntos, né? Mas assim, sei lá, eu vou comentar todas aqui, vamos passar uma por uma pra gente ver o que tá de errado no que vocês acharam que poderia ser. Ao contrário de outros pensadores sociológicos anteriores, Weber acreditava que a sociologia deveria se concentrar na ação social e não nas estruturas. Então, aqui o que a pergunta, o que a questão quer, né? De acordo com essa assertiva, Weber considera que. Então, aqui já sublinha já Weber, né? Quando vocês estiverem lá na prova, você já vai vir aqui. Nossa, ficou muito claro, péssimo. Aqui, Weber. Então, o que ele está querendo características do que Weber pensava, né? Acho que até o Guilherme consegue ajudar um pouquinho melhor que ele que preparou essa parte quando a gente deu a aula, né? Eu vi que ele chegou aqui. Se a gente voltar aqui para o textinho de 2 linhas, o próprio vestibular ele colocou, né? O Weber acreditava que a sociologia deveria se concentrar na ação social e não nas estruturas. Então, vamos grifar também. Agora, com isso em mente, vamos para as questões, né? As ideias, os valores e as crenças têm o poder de ocasionar transformações. Essa é a resposta certa. Enfim, vamos discutir um pouco as próximas, depois eu volto nela. B. O conflito de classes é o fator mais relevante para a mudança social. Quando a gente fala de classe, conflito de classe, luta de classe, qualquer coisa que se relacione com isso, a gente sempre tem que ter em mente o Marx. Porque lembra que o Marx era aquele sociólogo, filósofo que estava estudando sobre as contradições, enfim, os conflitos que existiam na sociedade capitalista, industrial, enfim,
as contradições entre operários, burguesia. Então, quando a gente está falando sobre conflitos de classes, a gente se remete, geralmente, a Marx, e não a Weber. C. As estruturas existem externamente ou independentemente dos indivíduos. O Weber, ele já está aqui na questão, né? Que a sociologia deveria se concentrar na ação social e não nas estruturas. Então, quando ele fala estrutura existe externamente, independentemente aos indivíduos, a gente não está se relacionando exatamente a Weber, e enfim, aqui a gente pode pensar muito mais em Durkheim, enfim, pensar em fatores externos se relacionando com o comportamento do indivíduo. E D, os fatores econômicos que são os mais importantes para as transformações sociais. De novo, quem está pensando em fator econômico, classe social, posição social a partir de fatores econômicos, a gente está pensando em Marx e não em Weber. Então, por isso que, enfim, talvez você não poderia saber exatamente sobre Weber, mas através de exclusão das outras alternativas, a gente também chegaria na A, que as ideias, os valores e as crenças têm o poder de ocasionar transformações. Né, que é a parte que o Guilherme apresentou sobre a questão da obra do espírito do capitalismo, do Weber, enfim, que ele fala sobre que as ideias, né, a religião, ela influenciou fortemente, então os valores, as crenças transformaram, né, formaram a sociedade capitalista, o desenvolvimento dessa sociedade. Então, a alternativa certa aí é a A. Alguma dúvida até aqui? Não sei se o Guilherme quer me complementar. Ou está tudo certo? Só rapidinho, não, tá absolutamente certo, eu só queria complementar que lá no Drive tem um texto lá, né? E logo na parte final isso fica bem claro, assim, enfim, que o Weber, ele é um cara idealista, assim, ele tá pegando a ideia do espírito do capitalismo e tá falando que ela toma forma, enfim, na sociedade capitalista, né? Então é isso aí mesmo. Alguma dúvida? Ou podemos passar para a próxima? Sim, não? Vamos aqui então para mais uma. Essa é do Enem de 2016. Essa, como é uma questão maior, eu acho que a gente pode ler o texto juntos. Gostaria que alguém lesse, algum estudante se coloca aqui para ler. Eu posso ler. Pode ir. Cidadão. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de... Calma aí. Foi um tempo de aflição. Eram 4 condução. 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto. Mas me vem um cidadão e me diz desconfiado. Tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido. Vou pra casa entristecido. Dá vontade de beber. E pra aumentar meu tédio, eu nem posso mais olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Boa. Agora vamos ler o texto 2. É uma questão que trazia 2 textos de apoio, né? Então vamos ler as duas, depois eu vou dar um tempinho para vocês resolverem. Texto 2. Aqui é um poema, né? Que produzido pelo Barbosa, não sei direito quem foi, mas enfim, aqui é um texto muito diferente do que a gente vai ver aqui nesse texto 2. O trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção cresce em força e extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais bens. Esse fato simplesmente subentende que o objeto produzido pelo trabalho, o seu produto, agora se lhe opõe como um ser estranho, como uma força independente do produtor. Aqui é um trecho do livro Manuscritos Econômicos Filosóficos do próprio Marx, né? Então, são textos bem diferentes em questão de conteúdo um do outro, mas que, de certa forma, estão falando sobre a mesma coisa. Né? Com isso, eu vou dar mais uns minutinhos para vocês, 3 minutinhos para vocês lerem, e
responderem. Depois a gente vai resolver juntos. Tem uma pergunta. Pode fazer. O que significa essa palavra aí que, tipo assim, equanime? Equânime. Estrutura equânime de renda no declínio do capitalismo industrial e tecnocrata. Eu acredito que seja de igualdade, igual na distribuição. Eu não sei ao certo, não sei se a Priscila e o Guilherme sabem, mas eu colocaria como. É isso. Eu acho que é mais meio que equitativo, assim, sabe? É igualdade, só que é É uma o quê? igualdade. Tipo, eu acho que é tipo de equitativo. Equitativo, ela é uma igualdade, mas não é uma igualdade de você pegar e distribuir igualmente para todo mundo, mas você distribuir no sentido de dar o que cada um precisa. Então, é tipo tem uma figura muito boa que é assim, tipo, tem um muro e aí tem três pessoas querendo assistir um jogo de futebol do outro lado. Aí tem um cara baixinho, um cara médio e o cara mais alto, sabe? Aí, tipo, a equidade é o quê? O cara baixinho pega dois caixotes, o cara médio pega um caixote e o cara mais alto não pega nenhum caixote para assistir o jogo. Entendeu? Isso é equidade. Ou seja, todos conseguem assistir o jogo, mas você não deu a mesma quantidade de caixotes, de caixas, né, para cada um subir em cima. Cada um pegou a quantidade que ele precisava exata para assistir o jogo. Eu tenho essa imagem aqui, quer ver? Essa imagem é sensacional, muito boa. Eu Pode tenho ela aqui, apresentar. quer ver? A equidade ela tem um senso ético no sentido da justiça, né? Inclusive tem uma corrente bem recente da filosofia que fala sobre a ética da equidade. Quer ver? Tem essa imagem aqui, ó. Essa ideia aqui, ó, dos caixotes que o Guilherme colocou. Então, na verdade, não adianta dar um para cada um exatamente igual, porque você ainda não atendeu às necessidades de todos. Então, com equidade, você tem esse senso aí de justiça, de atender às necessidades de acordo com cada um aí. Essa imagem é bem famosa, né? Acho que aparece bastante no vestibular, então. É isso. Eu acho que é a letra C, mas eu tô em dúvida. Na C, você acha? É? Mais alguém? Fabrício, Paula, Giovana, acho que é a Paula. Rian. Eu Rian tava está vendo quietinho. que eu tô entre A, C e o E também. E a E? Tá bom, então vamos lá resolver juntos também. Fabrício acha que é A. Tá bom, vou fazer igual eu fiz a outra. Acho que leva um pouquinho mais de tempo, mas é interessante a gente vendo uma por uma. Né? Aqui no texto 1, enfim, o cidadão
O nome do poema, né, da música é Cidadão. Ele está apresentando aqui a história de que ele participou da construção de um edifício, que foi um tempo de aflição, um tempo muito difícil, que ele pegava várias conduções. E hoje, quando ele vê pronto, né, esse edifício que ele construiu pelas próprias mãos, ele olha para cima e ele se reconhece naquilo que ele produziu, né? Ele se reconhece dentro daquilo que ele ajudou a erguer, mas as outras pessoas não reconhecem o produto do seu trabalho, né? Tu tá aí admirado ou tá querendo roubar, né? Você tá espantado com a grandiosidade disso ou você tá querendo pegar para você, né? Uma coisa que não é sua, que não te pertence. Meu domingo tá perdido, vou para casa entristecido, dá vontade de beber. Para aumentar meu tédio, eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. Então, o produto do meu trabalho eu não posso nem olhar, eu não posso, enfim, admirar, né, no sentido de que eu não posso ter orgulho daquilo que eu construí porque ele não me pertence, né. Aqui no texto 2, é um texto do Marx, vai estar falando sobre a questão da relação do trabalhador com a produção, né, que o trabalhador ele fica mais pobre à medida que produz mais riqueza, e sua produção cresce em força e extensão. Então, cada vez mais que o trabalhador ele produz, cada vez mais que o trabalhador ele vai trabalhar, né, que a gente está pensando num contexto de trabalho na fábrica, que a gente está pensando de um trabalho de construção, né? Então, cada vez mais que esse trabalhador aqui ele fosse lá construir esse prédio, mais rápido o prédio se ergueria e mais riqueza seria produzida a partir do seu trabalho, né? Enfim, aqueles apartamentos seriam alugados e assim por diante. O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais bens. Esse fato simplesmente subentende que o objeto produzido pelo trabalho, o seu produto, agora se lhe opõe como um ser estranho. Então, o seu produto, aquilo que o trabalhador produziu, é para ele um ser estranho, algo que não lhe pertence, algo que dá uma estranheza, ele não consegue se reconhecer dentro daquilo que ele está produzindo. Então, o seu produto é uma força que independente do seu produtor, né? Não há um reconhecimento entre o produtor e o objeto produzido. Com base nos textos, a relação entre trabalho e modo de produção capitalista. Então, ele apresentou aí 2 textos e quer que você estabeleça uma relação entre o trabalho e o modo de produção capitalista. Quando a gente fala de trabalho, modo de produção capitalista, luta de classes, trabalhador, produção de riquezas, a gente já se remete um pouco a Marx. Ele foi o filósofo que mais se dedicou a esses tópicos, né? Então, vamos na letra A, que eu acho que a Flora tinha falado, o Fabrício falou da A, baseada na desvalorização do trabalho especializado e no aumento da demanda social por novos postos de emprego. Então, a relação entre trabalho e modo de produção capitalista seria baseada na desvalorização do trabalho especializado. Quando a gente está pensando no modo de produção capitalista, a gente está falando de uma alta especialização do trabalho, né? Então, vamos pensar a relação mais famosa quando a gente pensa isso é na produção do alfinete, né? Antes, o artesão, ele tinha, enfim, ele produzia o alfinete do início ao fim. Depois, quando, enfim, foram inseridas os modos de produção capitalista, a produção em massa, a gente está falando de trabalhadores que são especializados em construir a cabeça do alfinete, trabalhadores que são especializados em produzir o corpo do alfinete, trabalhadores especializados em embalar esse alfinete. Então, a gente não está falando de uma desvalorização do trabalho especializado, a gente está falando de uma alta valorização desse trabalho especializado. Porque, e aonde que isso se relaciona com os textos aqui de cima? Porque quando a gente especializa o processo de produção, fica mais difícil do trabalhador ele se reconhecer naquilo que ele produziu. Antes era muito fácil do artesão falar, eu construí, né, eu formei esse alfinete, eu produzi esse objeto. Quando um trabalhador ele produz só uma parte do produto final, fica muito mais difícil que ele se reconheça nesse objeto, né? Fica muito mais fácil da gente alienar esse trabalhador. E no aumento da demanda social por novos postos de emprego. Aqui, novos postos de emprego, a gente até pode considerar que sim, por a questão da especialização, enfim, de outras necessidades que não existiam antes, né?
B. Fundada no crescimento proporcional entre o número de trabalhadores e o aumento da produção de bens e serviços. Essa não é, porque, enfim, crescimento proporcional entre o número de trabalhadores e aumento da produção de bens e serviços, a gente está falando aí de uma produção muito maior do que, enfim, número de trabalhadores de produtos, né? A gente está falando de uma produção em massa, está falando de especialização do trabalho, então a gente está produzindo muito mais do que pessoas que estão ali naquela, enfim, naquela sociedade, né? Quando a gente está falando do artesão que produz o alfinete, a gente está falando de uma produção muito mais lenta, muito mais, enfim, manual, artesanal, né? Quando a gente fala de produção em massa, a gente está produzindo realmente em massa, assim, grandes quantidades, assim, centenas de quantidades. Daí aqui a C que tem o terminho que confundiu a gente. Estruturada na distribuição equânime de renda e no declínio do capitalismo industrial e tecnocrata. Por que não é distribuição equânime, né? Se a gente pensar naqueles bloquinhos, a gente vai... Vamos pensar primeiro em como que estava organizada a sociedade lá na Revolução Industrial, né? Acho que talvez o cenário mais sintomático, assim, para a gente pensar essa questão do equânime, né? E do modo de produção capitalista. A gente está falando de trabalhadores vivendo em situações de extrema precariedade, né, em situações, enfim, muito degradantes, passando fome, vivendo em habitações, enfim, muito precárias, né, a gente não está falando de uma, por exemplo, se a gente for pensar numa distribuição de renda, né, a gente está falando de uma distribuição que de fato esteja considerando as necessidades daquelas pessoas, né, a gente está falando de uma concentração de renda, né, de uma concentração dos bens produzidos muito forte. Então, a gente está falando de um enriquecimento do capitalismo em detrimento do empobrecimento e da precarização da vida do operariado, né? Então, a gente não pode falar que a relação entre trabalho e modo de produção capitalista é estruturada na distribuição equânime de renda e no declínio do capitalismo industrial. Muito pelo contrário, né? O modo de produção capitalista, ele é construído e estruturado a partir, enfim, do crescimento, da consolidação do capitalismo industrial. D. Instaurado a partir do fortalecimento da luta de classes e da criação da economia solidária. Enfim, aqui do fortalecimento da luta de classes a gente pode afirmar que sim, que há um fortalecimento, enfim, essas contradições de classe elas são fortalecidas e, enfim, colocadas na sociedade de forma mais contundente, mas a gente não pode falar de uma economia solidária, né, de como a gente já colocou aqui em cima sobre distribuição equânime, a gente está falando sobre o processo de concentração de renda, concentração de capital muito grande. Então, ficamos com a E, que é derivada do aumento da riqueza e da ampliação da exploração do trabalhador. Talvez aqui nessa questão, acho que eles poderiam ter complementado, né? Aumento da riqueza do capitalista, da burguesia, enfim, poderiam ter especificado um pouco melhor isso, né? Mas é aumento da riqueza dos poucos, dos capitalistas, e da ampliação da exploração do trabalhador, né? Exploração que vem a partir dos processos de especialização, enfim, de produção em massa, e tudo aquilo que a gente comentou nas questões anteriores. Então, a gente fica aí com a alternativa E, que a relação entre trabalho e produção capitalista é derivada do aumento da riqueza e da ampliação da exploração do trabalhador. Nossa, eu passei o tempo, nem vi. Alguma dúvida, gente? Ou algum complemento? A aula acaba às 7, Mari? Só perguntando. Tá. Sim. Gente, posso fazer só mais um exercício sobre... Eu não sei se vocês ficam com alguma dúvida, mas enquanto vocês escrevem ou não, se eu posso fazer mais um exercício só para a gente não deixar a aula 1 sem nenhum exercício. Mas tem outros exercícios aqui muito legais que eu gostaria de ter feito, mas infelizmente nosso tempo é curto. Vou fazer, então. Deixa eu ver. Esse aqui, pode ser esse. Eu vou dar aí 3 minutos, já que vocês querem fazer, vou dar o tempo para vocês fazerem.
Mais alguém tem algum palpite? Sim, não? Vou lendo então, enquanto isso. Questão aqui 4, ele não é de nenhum vestibular específico. Peguei, a Gabi, né, na verdade, ela, professora que não está aqui na aula hoje, ela pegou através de um site, acho que chama História Online, alguma coisa assim, com várias questões que são boas até, sobre o Conte, e aí eu selecionei essa aqui só para a gente dar, enfim, uma olhada também, não deixar de ver um pouco do Conte, né, apesar de não ser o que mais vem caindo no vestibular. A ordem e o progresso constituem partes fundamentais da sociologia de Auguste Comte. Com base nas ideias kantianas, assinale a alternativa correta. E aqui eu vou pular a A despretensiosamente. B. A liberdade de opinião e a diferença entre indivíduos são fundamentais da solidariedade na formação da estática social. Essa diversidade produz vantagens para a evolução em comparação com a homogeneidade. Então, aqui tem várias palavras super difíceis, né? Que, enfim, você está lendo ali na hora do vestibular, que você vai ficar, nossa, mas o que significa tudo isso? Né? Que a gente consegue matar, assim, por que essa questão não é a partir dessa questão da solidariedade, né? A diferença entre os indivíduos são fundamentais na solidariedade, na formação da estática social, né? Quem está falando muito sobre solidariedade vai ser Durkheim e não o Comte especificamente, né? Essa diversidade produz vantagens para a evolução em comparação com a homogeneidade, é que não tem muito a ver com a própria filosofia positivista do Comte. C. O desenvolvimento das forças produtivas é a base para o progresso e segue uma linha reta sem oscilações e, portanto, a interferência humana é incapaz de alterar sua direção ou velocidade. O Comte ele fala bastante até nessa questão de fatores externos, né, o positivismo, fatores externos para, enfim, a definição, né, o moldar do comportamento humano. Então, quando ele fala a interferência humana é incapaz de alterar sua direção ou velocidade, já não condiz tanto com das ideias kantianas, né? O progresso da sociedade, em conformidade com as leis naturais, é resultado da competição entre os indivíduos, com base no princípio de justiça de que os mais aptos recebem as maiores recompensas. Aqui também não tem muito a ver com, enfim, a questão do Comte, do positivismo. O progresso da sociedade é a lei natural da dinâmica social e, considerando em sua fase intelectual, é expresso pela evolução de 3 status básicos sucessivos: o doméstico, o coletivo e o universal. Aqui talvez vocês tenham sentido mais dificuldade, porque não foi algo que a gente de fato falou dentro da aula, né, sobre os estados básicos e sucessivos de evolução, da lei natural da dinâmica social, que na verdade não são doméstico, coletivo e universal, são teológico, metafísico e positivo, que, enfim, por mais que tenha aqui nessa questão, não é de extrema importância, assim, vocês saberem, não é algo que cai tão específico assim. Eu coloquei mais, enfim, pela própria questão A, né, que é a correta, que a ordem social total se estabelece de acordo com as leis da natureza. Né, o positivismo, o Comte, ele foi um dos primeiros sociólogos a surgir falando sobre a sociologia, né, falando sobre, enfim, a construção da sociologia. Ele acreditava, enfim, né, ele estabelecia uma relação muito forte no desenvolvimento da sociologia como uma ciência humana a partir dos mesmos princípios de desenvolvimento das ciências como a física, a química. Então, da mesma forma que, então, por exemplo, quando a gente está estudando biologia, né, sei lá, botânica, a gente tem como objeto da botânica ali as flores, enfim, as plantas, e ele acreditava que a sociologia ela tinha que ter essa objetividade, esse cientificismo, da mesma forma que os cientistas tinham a estudar as ciências naturais, né? E as possíveis deficiências existentes podem ser retificadas mediante a intervenção racional dos seres humanos. Né? Com isso, enfim, deficiências que podem existir nessa ordem social total, ele acreditava, né, nos fatores externos aí, enfim, da ação dos seres, né, intervenção racional, enfim, isso da ordem, do progresso, que a gente tem até presente aí na bandeira do nosso país, que é aqui uma questão que também queria ter comentado mais
enfim, Priscila aí, que é uma excelente professora de história, poderia ter nos falado mais, mas a gente tem um tempo curto, infelizmente. Acertei só uma. Não tem problema, Cris. Como você mesmo disse, foi sua primeira aula que você está vindo. Tá tudo bem. E você vai pegando jeito, você vai vendo as aulas, pega a lista depois para estudar, né? Como eu acabei colocando as tarjinhas pretas, né? Só para vocês não verem as respostas antes, mas eu vou colocar as respostas, essa lista no grupo com os comentários, né, das questões, para caso vocês não consigam, vocês entendam qual foi o erro de vocês, né, onde vocês não conseguiram acertar a questão. E não tem problema errar, acho que não tem problema só acertar uma, né, aqui não é o momento da gente medir quantas que a gente está acertando ou não, né, acho que vamos junto, vamos aprendendo, vamos entendendo por que não acertou, né. Acho que esses momentos de aula de fazer exercício são bons para a gente não só ver, errei ou acertei, né? Não só quantificar quantas que acertou, mas entender por que não acertou, né? Se foi uma falha, enfim, de leitura, né? Leu rápido demais, ou foi um termo que você leu que você não entendeu, enfim, da onde que veio o erro, e que a gente consiga trabalhar a partir daí para que, enfim, quando chegar lá na frente no vestibular, aí vocês, enfim, consigam acertar a partir dos treinos, de tudo aí que vocês vêm fazendo esse ano com a gente. Mas eu acho que é isso, gente. Eu não sei se ficou alguma dúvida. Sim ou não. Eu sei que passamos do tempo, desculpa. Mas eu acho que seria importante a gente dar uma retomada também, não só, enfim, não passar pela essa aula 1, né? A gente retomar um pouco isso também. Não, eu vou parar a gravação. Ou a Priscila o Guilherme querem falar algo antes? Não, Mari, tranquilo. Tranquilo.